Olá, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais uma live importante, especial aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, ontem foi anunciado o novo Plano Safra. O Plano Safra, que os senhores sabem, ele dá as diretrizes aí para a produção agropecuária brasileira nos próximos 12 meses. Aqui comigo estão Fernando Pimentel, presidente da Câmara Setorial de Crédito, Seguro e Comercialização, e o Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Financiamento e Informações do Ministério da Agricultura. Senhores, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Já já a gente conversa, a gente fala com vocês. Deixa eu só passar aqui algumas formas de interação, né, que o público pode participar com a gente. Afinal de contas, estamos aqui justamente para tirar dúvidas dos produtores de todo o país, principalmente em relação a esse novo anúncio aí do Plano Safra. Você que está com a gente pode participar de duas formas. A primeira delas é utilizando esse botão que fica logo abaixo da nossa janela de transmissão aí, que está escrito Faça Suas Perguntas. Ali você clica, pode mandar as suas perguntas e a gente repassa as perguntas tanto para o Fernando quanto para o Wilson Vaz de Araújo, lá do MAPA. A gente tem também uma segunda forma de participação, que é através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do Notícias Agrícolas. Anote aí, é o 19 99767-0241. Repetindo, 19 99767-0241. São as formas de interação aqui com a gente, para você poder participar também, fazer suas perguntas, fazer seus questionamentos. Muito bem, agora sim vamos aos nossos convidados e para começar gostaria de ouvir o Wilson sobre os principais desafios, viu, Wilson, que o MAPA teve para elaborar esse Plano Safra, o Plano Safra desse ano. Conta para a gente quais foram os principais desafios, seja bem-vindo, meu caro. Bom, obrigado, então, pelo convite, né, por poder participar com vocês aí, com a equipe, né, o Fernando, companheiro aí de longa data aí, né, discussões sobre política agrícola, e com todos os ouvintes, né, que estão aí acompanhando esse nosso bate-papo, vamos dizer assim, tá? Bom, a discussão do Plano Safra, de certo modo, ela envolve, né, muitas instituições, pessoas, seja do setor produtivo, seja do setor financeiro, seja dos fornecedores de insumos, máquinas agrícolas, de governo, da área econômica, da área setorial, e assim é o processo. Nós começamos com uma consulta, geralmente no mês de janeiro, fevereiro, né, pedindo para que todas as representações, instituições que direta ou indiretamente estejam ligadas no agronegócio, para que façam as suas críticas e mandem propostas, sugestões, né, para que a gente possa trabalhar e ajustar no Plano Safra. E aí, nesse papel, as câmaras setoriais, particularmente a que o Fernando está à frente hoje, né, que é a Câmara de Crédito, Comercialização e Seguro Rural, tem uma participação bastante boa, né, nessa evolução, nessa discussão. Temos também a Frente Parlamentar de Agricultura, né, através do Instituto Pensar Agro, a CNA, a ACB, né, e suas representações estaduais, as associações de produtores de cada segmento, né, específico. Mas o grande parceiro nessa discussão, entendeu? Seja de momentos tensos e momentos bons, né, é a área econômica do governo. Aí eu estou falando da Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Política Econômica, né, do Ministério da Economia, e o Banco Central. E o Ministério da Agricultura, né, do lado de cá, né, brigando aí, ou discutindo, né, sobre as propostas que nós entendemos que faz sentido defender aí em prol da agricultura. Então, você pediu para fazer uma síntese aí. Então, o que acontece? Né? Diferentemente dos anos anteriores, nós tivemos no meio do caminho a questão da pandemia, do novo coronavírus. Tá? E tivemos que desenhar um plano safra, tendo como pano de fundo isso que estava acontecendo. Felizmente, né, o setor do agronegócio e agropecuária propriamente dito, diferentemente de outros segmentos, eles vinham e mantiveram um resultado bastante satisfatório, né, em relação aos demais segmentos,
em nenhum momento tivemos assim, sinal de desabastecimento, a não ser em cadeias muito específicas, como é o caso de flores, não foi nem de abastecimento, não tem para quem vender. Tem a produção, mas não tem para quem vender. Os pescados também, né? O pescado também tem problema. Tinha como colher, como pescar, tá? Mas não tinha para quem entregar. Restaurantes fechados, hotéis fechados, tudo assim, né? Enfim, são segmentos que tiveram dificuldade. Tivemos problema pontual também do etanol, né? E a cadeia do algodão também teve suas dificuldades. Os demais segmentos conseguiram, né? Estão conseguindo passar de uma forma bastante razoável, né? Bem nesse processo aí. E eu preciso dizer o seguinte, nós estamos saindo de um plano safra e aterrissando suavemente no que vai chegar, né, a partir de 1º de julho. Eu estou dizendo uma aterrissagem suave porque nós não tivemos interrupção na concessão do crédito, tá? Está fluindo, se vocês observarem, esses 11 meses de plano safra, né, de julho de 2019 até maio de 2020, nunca se prestou tanto dinheiro para os agricultores, com 207 bilhões de reais. Né? E mesmo no momento aí, né, crítico aí de abril, maio, o volume prestado foi bastante forte. E nós estamos entendendo que isso vai entrar no plano safra 2020-2021 naturalmente, tá? Nós estamos correndo no processo agora de regulamentação de tudo isso, no que cabe a resoluções do Banco Central, portarias de equalização do Tesouro Nacional, circulares do BNDES e também, né, junto aos agentes financeiros para que eles também, né, agilizem suas instruções internas para as suas superintendências e agências. Tá? Quando você vê, acho que a ministra mencionou isso ontem, um plano safra, como saiu, né, eu posso te dizer que já tem alguns anos que trabalha com isso, eu digo que foi um plano safra bastante bom, no entendimento de quem estava trabalhando isso, nós conseguimos simultaneamente reduzir encargos financeiros e aumentar o volume de recursos. Esses dois movimentos juntos não é assim, não é tão fácil de se fazer, tá? Não é. E as negociações foram bastante intensas, claro, sempre com a ministra à frente e tendo um apoio incondicional do ministro Paulo Guedes, do presidente do Banco Central, do Roberto Campos, né? E, é claro, o presidente da República estava lá também na retaguarda, se preciso fosse, né, envolvê-lo no final da discussão, tá? Legal. Mas, de certo modo, assim, em planos safras anteriores, nós tínhamos umas 5 a 6 versões, né, desses números de volume de recursos, taxa de juros, condições de financiamento, para chegar na versão final. Não chegava na quinta, na sexta, ano passado foi na sexta. Esse ano ainda, né, na véspera do plano safra, já era umas 11 horas da noite, nós chegamos, né, na definição, na 9ª versão. Tá? A 9ª versão que nós conseguimos, começamos lá com a demanda de 15 bilhões de recursos, né, orçamentários para ancorar esse plano safra e conseguimos, né, no primeiro sinal foram 10 bilhões de reais, aí a ministra conseguiu um bilhão a mais e combinou, né, ainda na terça-feira com o ministro Paulo Guedes autorizando mais 500 bilhões de reais, de maneira que com os 11 bilhões e 500 bilhões que o Ministério da Economia autorizou de custos orçamentários para o plano safra, isso, né, nos possibilitou, com as condições que estão aí estabelecidas, alcançar esses 236 bilhões de reais e 300 bilhões. 236 bilhões e 300 milhões para fazer, para financiar a agricultura, né, seja de capital de giro, de investimento e também no processo de comercialização, se preciso for, tá? De maneira que houve um esforço bastante grande de todas as partes que fazem parte do processo, e tudo assim, sabe, com uma sensibilidade muito, muito, muito boa para com a agricultura e o agronegócio, reconhecendo o desempenho, o que amadureceu esse setor, o profissionalismo, a contribuição para a economia brasileira, para as exportações, para o controle, né, de índices inflacionários,
entrada de divisas no país, então de geração de emprego, enfim. Numa economia, né, com praticamente todos os segmentos em dificuldade, esse vem, né, ainda com taxas de crescimento positivas, então não faltou boa vontade da parte de ninguém, claro, todos muito comprometidos com os gastos públicos, né, em função de tudo que está acontecendo aí, pode chegar perto a R$ 1 trilhão, né? Pois é. Então, para começar, é isso aí. Entendeu? Legal, Wilson. Obrigado. Um pouquinho dos bastidores, portanto, o Wilson contando que chegamos aí a 9 versões do Plano Safra e foi resolvido, foi definido ali no último momento. Agora, Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Quais foram os aspectos que mais chamaram a atenção nesse plano, Fernando? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Wilson, nosso colega aí de longa data aí do Ministério, sempre na Secretaria Política Agrícola, fazendo um trabalho muito bom. Alexander, o que eu observo é o seguinte: primeira coisa, a circunstância em que esse plano foi construído, nunca nós tivemos na história do Ministério da Agricultura, né? Uma situação orçamentária tão complicada, com tanta despesa extra que está sendo gerada por a questão da pandemia. O esforço da equipe do Ministério da Agricultura esse ano foi hercúleo, o número de versões é testemunha disso. O trabalho do Wilson, o trabalho do Eduardo Sampaio, e particularmente eu quero destacar que foi uma coisa importante que foi colocada ontem na cerimônia. Nunca foi muito fácil a relação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da antiga Fazenda. Sempre foi uma relação no plano agrícola muito difícil, trabalhosa, mas a Tereza Cristina tem uma habilidade de conseguir aproximar do Guedes de uma maneira que, mesmo nessa circunstância tão delicada, conseguiram tirar água de pedra, né, Wilson? Então, assim, é impressionante o nível de dedicação, o profissionalismo e a capacidade de convencimento. E é claro que no campo a agricultura vem fazendo a sua parte, né? Tudo que o Ministério conseguiu lutar para oferecer para o segmento produtivo teve a correspondência do campo. Estamos colhendo safra recorde atrás de safra recorde. Temos uma demanda contínua. Temos qualidade no que produzimos. Melhoramos a logística do país com a operação dos portos do Arco Norte. Nosso nível de eficiência está sendo assim, reconhecido no planeta inteiro. Então, o Ministério da Agricultura ele trabalha num nível de apresentar políticas efetivas e que o campo transforma em resultado. Vê a balança nossa comercial, nossas reservas cambiais e o quanto que o agronegócio, a agricultura brasileira contribuíram para construir isso. Isso daí é fator de estabilidade numa crise como essa. Nós vamos ter uma retração enorme no PIB nacional, da ordem de 6,5% a 7%, mas o esteio, o que vai segurar boa parte para que isso não chegasse a 2 dígitos, é a nossa agricultura. E muito disso advém de uma política agrícola bem construída. Então, o trabalho que foi feito é um trabalho de valor para o país, né? A equipe do Ministério está de parabéns. Nós, lá na Câmara, temos observado esse trabalho. A Câmara de Créditos, Seguros e Comercialização congrega a Biov, Febraban, a ANEC, enfim, a Andave, as indústrias de insumos, as cooperativas, a OAB, a OCB,
a Sociedade Nacional da Agricultura, da qual sou diretor, CNA. Então, a nossa Câmara, ela realmente é uma Câmara que representa o todo do agronegócio, e a gente vem observando, a gente está sempre à disposição da equipe técnica do Ministério para dar sugestões, e, de fato, tem um outro elemento aí nessa política agrícola. Existia uma expectativa que, com a legislação nova, a Lei 13.986, a gente já teria agora um adicional aí de participação no mercado de capitais, no crédito do agronegócio. Mas a Covid-19 criou toda uma dificuldade de distanciamento. Essas empresas securitizadoras, operadoras de CRA e FDIC, elas têm operações muito complexas, exigem a presença de advogados, são estruturas que são multidisciplinares e, infelizmente, todo esse processo, e eu vejo o esforço do José Ângelo aí no Ministério para colocar esse projeto de pé, e, infelizmente, ficou um pouco prejudicado pela pandemia. Agora, uma coisa a observar na política que foi editada ontem é uma coerência com o que vem sendo discutido desde o final do governo Temer e que já entrou dentro do governo Bolsonaro com alinhamento de que, de fato, nós temos que eliminar e reduzir subvenções e trazer o capital privado para a agricultura. E um dos elementos importantes que a gente olhando lá fora, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Alemanha, que é um elemento fundamental para a aproximação do investidor para a agricultura, é o seguro rural. E esse é um componente que tomou uma importância muito grande nesse plano agrícola. Conseguiram elevar o nível de recursos para subvenção, a base que se pretende alcançar de 300 mil produtores com seguro rural nessa safra, é uma meta ousada, é um número que nunca foi alcançado na agricultura brasileira, é um passo fundamental para a mudança da cultura e para trazer a cultura do seguro para o campo. Isso é de um valor inestimável, porque nós temos um modelo matricial de crédito no Brasil, o trade financia, cooperativa, distribuidor de insumo, indústria de insumo vende a prazo. Então, nós temos uma coxa de retalho que é virtuosa em certa medida, mas é fundamental que toda essa matriz de crédito possa contar com o seguro rural como um elemento de estabilidade da renda no campo e uma previsibilidade de repagamento de créditos em face de sinistro rural. Isso é um valor enorme, é bom para o produtor, é bom para a cadeia inteira, para quem financia, para o financiado, para as cooperativas. Então, o Ministério, nesse plano agrícola, deu uma ênfase, e eu acredito que no ano que vem essa cifra vai continuar crescendo. Se hoje vamos ter 300 mil produtores fazendo seguro rural, imagino que no ano que vem vamos ter 500. E isso é fundamental, a cultura do seguro rural na agricultura, aliado aos fornecedores de crédito, ela tem uma formatação vencedora. Ela Legal. vai permitir um salto na produção nacional. Muito bem. Fernando, daqui a pouquinho a gente vai detalhar a questão do seguro rural, os números, enfim, e mais do que isso a gente vai relacionar como a ampliação do seguro rural pode ajudar na redução dos juros. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas antes eu queria rodar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou colocar aqui para a gente ouvir o professor Marcos Fava Neves. Ele fez uma consideração importante sobre o plano ontem. Se vocês não conseguirem ouvir, eu refaço aí um pouquinho do que ele falou resumidamente na sequência, ok? Vamos ver então o que disse o professor Marcos Fava Neves. Vamos lá.
Vamos lá? O dia do anúncio do Plano Safra é extremamente importante para a agricultura brasileira e mundial, pela importância que temos hoje no agro mundial. Então, lógico, fazendo uma análise do que foi anunciado, sempre queremos mais, a agricultura sempre merece mais, em virtude dos números que ela está gerando para a sociedade brasileira. Mas, fazendo uma análise como num jogo de futebol, 1-0, mais recursos. 2-0, pequena e média produção contemplados com mais força. 3-0, aspectos estruturantes que eu gostei. Fortalecimento do seguro rural, fortalecimento da armazenagem, fortalecimento da irrigação e fortalecimento do baixo carbono. 3-0. Quarto gol, presença do presidente da República, do ministro da Economia, prestígio da agricultura brasileira, prestígio esse merecido. Gol que a gente tomou, taxa de juro. Eu sei que o pessoal tentou, podia ser um pouquinho mais baixa. Portanto, o anúncio hoje, uma vitória de 4-1, estou satisfeito. Então, o comentário do professor Marcos Fava Neves, né, trazendo aí o comentário dele em relação ao plano. Eu não sei se os senhores conseguiram ouvir. Não ouvimos, não. Não ouvimos. Tá, ok. Eu vou reproduzir aqui o que ele falou rapidamente. Que foi um bom plano, foi um plano bastante interessante, que a gente sempre quer mais, né? Obviamente, mas que ele comparou como um jogo de futebol. E que nesse placar a gente marcou gol com mais recursos, marcou gol com maior atendimento aí a pequenos e médios produtores, contemplados com maior força. Marcou gol com medidas estruturantes, ele citou aí o fortalecimento do seguro rural, armazenagem, irrigação e a questão do baixo carbono também. E outro aspecto que ele levou em conta foi o prestígio do agronegócio com a presença do presidente da República, do ministro da Economia, enfim, o agronegócio bastante prestigiado no lançamento aí do Plano Safra. E o gol contra, segundo o professor, foram as taxas de juros, que acabaram sendo um pouco mais baixas do que se esperava. Enfim, um placar de 4-1. É um bom placar, Wilson? Ué, se for mais baixa, são 5-0. Muito bom. Não, logo a taxa de juros foi mais baixa do que se esperava. Então foi 5-0. Então, imagina que eu quis dizer que a taxa foi mais alta do que se esperava. Né? Exatamente. Na verdade, eu que me confundi aqui. As taxas de juros vieram um pouco acima do que se esperava. Desculpa. Não, está correto. Foi um gol contra. Olha, na fala dele. Tá. Assim, para quem demanda o crédito, é aquilo que já foi falado, mais é preferível menos. Se eu posso ter uma taxa menor, é muito melhor do que uma taxa, né? É melhor para aqueles que estão demandando crédito. É que, em geral, as pessoas, o demandante de crédito, todos, eles têm em mente a redução acentuada da taxa Selic. Só que na composição dessa taxa de juros, tem outras questões que são levadas em conta do ponto de vista de quem vai fornecer o crédito. Né? E nisso aí tem a gente chama lá de custos administrativos e financeiros que envolvem índices de inadimplência, envolve a taxa de risco, envolve a remuneração do agente financeiro, enfim, ele tem várias componentes, várias variáveis que compõem esse custo. Tá? Eu costumo usar como referência um crédito mais seguro que tem na sociedade, qual que é. Tá? Eu sou funcionário público e tenho um denominado crédito consignado. Tá? Quer dizer, você pega um financiamento e esse pagamento é descontado na sua folha de pagamento todo mês. Então, o risco do banco não receber é zero, praticamente. Tá? É zero. Então, o risco é zero. E mesmo esses custos, tudo bem, guardando as proporções, está falando de um juro para a produção e talvez um juro para consumo ou para a realização de algum investimento pessoal.
Esse juros você não consegue contrair ele por menos de 10%, 11%. É o mais seguro que se tem. Tá? E nós tivemos, agora, voltando ao crédito, aos demandantes de crédito, teve um agravante aí nessa reta final, que, de certo modo, vocês observaram, os bancos eles retraíram na oferta do crédito de um modo geral. Tá? Esses direcionados têm a obrigatoriedade, têm toda a necessidade de cumprir, mas nas taxas ali, eles se retraíram e, quando voltaram, né, a financiar, esses financiamentos vieram com taxas muito mais elevadas do que estava sendo praticado até fevereiro. Vinha no sentido, né, decrescente, e a coisa se inverteu. Então, foi nesse ambiente que nós tivemos que fixar essa taxa de juros. Mesmo para o agronegócio, tendo todos os seus resultados positivos, mas foi um ambiente de incerteza também, né? Então, eu digo assim, a proposta original que o Ministério que o setor nos encaminhou, pedia uma redução da ordem de 3, 4 pontos percentuais. Nós, primeira proposta, aquela número 1, ela previa uma redução de 25% em todas as taxas, que daria... algumas nós conseguimos, 25% linear em todas as taxas. Tá? E aí nós conseguimos, né, no primeiro momento, o Banco Central havia sinalizado a possibilidade de cair um ponto percentual nas taxas. Isso foi no meio da discussão. E na reta final, nós conseguimos reduzir, por exemplo, o maior volume de crédito emprestado, que é os créditos de custeio, né, de modo geral, a referência do crédito de custeio para grandes produtores, aí, de modo geral, e crédito para a cooperativa, de 8% para 6%, uma redução de 25%. O médio produtor, né, ficou com taxa de 5%, reduzimos em torno de 16%. O pequeno, aí tinha um risco no crédito ao pequeno produtor, no nível de 2,75%, é o que ficou a taxa, né? E o de 4% a outra taxa. Agora vamos refletir um pouco. Se você baixar mais isso, tá? Você está falando que de um lado tem um emprestador e do outro lado tem um tomador de crédito que tem um certo risco. Né? Então você pode reduzir. Primeiro que a redução nossa é limitada pela essa menor taxa que ficou em 2,75%. Né? E se você baixasse as demais, você teria que ir trazendo essa para próximo de zero. Portanto, né, é impraticável uma taxa nesse nível para o país com as dificuldades que tem o nosso, as contas públicas, né, que vinham no sentido de 10 tentando reduzir, e de repente acontece o inesperado e reverte tudo. Então, primeiro, nós somos limitados pela taxa do pequeno produtor rural. Tá? Se você baixar muito, qual o risco você ter? As taxas, mas não ter atratividade por emprestar. Você tem a demanda, mas não tem atratividade por emprestar. E, por outro lado, a redução que vai acontecer, você tem que encostar muito nessa taxa também, o que não é razoável. Tá? Então, teve muito essa discussão, muito esse ponto aí. Então, para chegar nas taxas que aí estão, na redução possível, foi isso. Não foi assim, no primeiro momento, não. Foi muito esforço. Tá? Não dá para dizer que é um gol contra, então, não, né, Wilson? Eu não faço essa leitura, eu estou nós já estamos na 29ª edição de Plano Safra, portanto tem 20 anos. Que eu estou assim, nesse processo tem 24 anos. Acho que é 24. Então, eu digo assim, olha, eu digo o seguinte, nós entramos bem nesse Plano Safra. Bem, perante o que o próprio Fernando mencionou, o ambiente que ele foi construído, né? Tinha também aí, eu vou inverter, né? Nós tínhamos 4 variáveis ou mais contrárias e uma ou duas. Uma era o resultado lá do negócio, né, que estava bom. Então, foi com essas, né, e pelo profissionalismo do produtor, que nós tivemos que defender, né, e, claro, o Fernando mencionou a habilidade da ministra, né, o trânsito dela com o ministro Paulo Guedes. Então, isso que ajudou a gente a chegar nisso aí, né, e eu penso assim, bastante positivo, tá? Legal. É claro que sempre pode se chegar a mais, tá? Mas eu digo que foi possível e com muito esforço de todos. Muito bem. Fernando, 4-1, foi um bom placar? Olha, eu vou relativizar um pouco também essa observação do professor Marcos Fava, por um aspecto que talvez tenha ficado, não foi observado no bojo desse plano agrícola que veio também dentro da Lei 13.986.
que é a proibição da venda casada de produtos bancários aliados ao crédito rural. Aquela coisa do produtor rural, pode às vezes você tem um valor referencial de taxa, como vem nesse plano, mas o produtor entrava numa agência bancária, ele tinha que levar seguro do trator, previdência dele, tinha que fazer título de capitalização. No final da história, o que era 6,5, o que era 7, virava 10, virava 11, porque ele saía da agência bancária com várias sacolinhas de folders de produtos que ele não queria. Ele só queria o crédito rural quando ele entrou na agência, e aí ele saiu com as sacolinhas lá. Então, esse plano agrícola já está ocorrendo dentro dessa nova regulação que proíbe terminantemente, e o Ministério, inclusive, colocou uma central de reclamações, onde o produtor anonimamente pode ir lá denunciar a agência bancária que quis empurrar produto para ele. Olha que coisa bacana. Então, será que essa taxa agora não é suficiente diante? Eu aqui não vou ficar fazendo juízo de valor, porque o ideal sempre é a taxa menor, mas temos que olhar o todo. Tem gente no Brasil, temos hotéis, restaurantes que estão indo ao banco buscar recurso e não conseguem linha de crédito. Não é nem uma questão de discutir taxa, é uma questão de não haver linha. Então, no momento que temos agricultura, e nesse ponto o Wilson tem razão, não adianta a gente zerar a taxa, aí o banco não vai querer financiar, porque aí ele não tem remuneração. Quem trabalha de graça é relógio, a gente tem que entender isso. Então, eu acho sim, dentro das circunstâncias, as taxas estão razoáveis e o benefício que o produtor tem é que elas serão aplicadas. E ele não vai ter que levar os penduricalhos para casa. Ele vai também poder fazer o seguro rural, podendo escolher até 3 seguradoras. Ele não tem mais que comprar o seguro rural naquele banco que ele está financiando. E aí o que ele não pagava de taxa aqui, ele pagava de prêmio de seguro. Então eu acho que contextualizando essas taxas numa nova conjuntura de regulação dessa venda casada e do seguro rural, eu acho que está muito bom para as circunstâncias. De novo, pegando o que o Wilson colocou, vamos olhar fora da janela e ver o que está acontecendo no país. Então, eu acho que poderia ser melhor a taxa, sim, mas não acho que eu vou contra, não. Muito bom. Na verdade, só contextualizando melhor, ele falou que realmente ele reconhece todo o esforço feito pelo Ministério para reduzir as taxas de juros. Isso ficou claro na fala dele, mas na hora de eu repassar para vocês, eu não falei esse detalhe, mas enfim, está reproduzido aqui. Muito bem, vamos aos números. Nessa primeira tela que a gente vai mostrar agora, tem um resumo do plano com os volumes de recursos. Vamos mostrar a primeira tela aqui para quem está acompanhando a gente, que foi justamente aquelas telas que o Eduardo Sampaio mostrou ontem durante a exibição da apresentação do Plano Safra. Volume de recursos, crédito rural, total de 236 bilhões e 300 milhões de reais. Juros controlados, 154,3 bilhões. Juros livres, 82 bilhões. Seguro rural, 1,3 bi. Apoio à comercialização, 2,37 bilhões de reais. Bom, Fernando, eu queria que você nos ajudasse a entender esse número. É o maior volume de recursos já disponibilizados, né? Mas é suficiente para atender que percentual da demanda do agro hoje, Fernando? Olha, não existe um número oficial em relação à demanda total, mas ela deve beirar em torno de 650 bilhões para girar a agricultura. Há muitos anos, na verdade, desde que nós tivemos a moratória do Brasil da nossa dívida em 87,
que gradativamente nós temos construído um modelo matricial de financiamento. Conforme eu comentei aqui, a Trading financia com pré-pagamento de exportação, nós temos as empresas de insumos que vendem seu insumo a prazo safra, você tem o pessoal da distribuição de insumo que faz o barter lá na ponta, faz a troca. Então você tem vários elementos hoje, agentes não financeiros, que operam crédito no ambiente comercial. E hoje eu diria para você que é inclusive maior o recurso que chega no produtor pela via comercial do que pela via bancária. Hoje estima-se em torno de 50%, 55% do recurso que chega no produtor vai pela via do crédito comercial. E isso é o único no mundo. O Brasil é um exemplo planetário do modelo matricial de crédito na agricultura. Ele tem virtudes e tem vícios. Nosso sistema de crédito, considerando tudo isso, ele é meio caótico, né? Porque se você tem bancos regulados de um lado, você tem cooperativas que não são reguladas, distribuidores de insumos, etc. e tal. Então, de qualquer forma, o plano agrícola e esse recurso de juros controlados, 154 bilhões, ele compõe, junto com todos esses outros elementos de mercado. O plano agrícola não é ele sozinho o elemento de fomento do agronegócio. Tem os outros segmentos. Por isso que a Lei 13.986 veio para dar força ao mercado de capitais, a desintermediação bancária, trazer uma outra via de financiamento que, infelizmente, ficou um pouco comprometido agora com a Covid, aí, com a pandemia, mas traz novidades, a possibilidade de você operar CPR referenciado em dólar, CDCA referenciado em dólar, enfim, os títulos agrícolas operacionais e trazer recursos de fora do país, através de fundos. Tudo isso daí veio com essa lei, que ela foi pensada, inclusive, em complemento ao plano agrícola, né? Mas, infelizmente, ficou comprometida. Mas eu acho que, pelas condições que temos hoje, o recurso que está sendo direcionado por esse plano é de bom tamanho para compor junto com esses outros elementos de crédito do mercado. Muito bem. Ô Wilson, essa mudança, né, de postura, enfim, essa ampliação do acesso, né, do capital privado e a menor participação do capital público. Isso já está na cabeça do produtor? Está sendo fácil esse processo de mudança? Como é que vocês estão vendo no Ministério da Agricultura essa transformação, hein? Olha, a leitura que nós fazemos ela é muito positiva, tá? Porque se pensar logo que a ministra Tereza Cristina assumiu, ainda na divulgação do Plano Safra do ano passado, ela deixou muito bem clara as prioridades, né, que seriam trabalhadas, que era o pequeno produtor rural em primeiro plano, né, seguido do médio produtor rural, alguns investimentos prioritários, que está seguindo rigorosamente essa demanda que vem de produtores rurais em relação a seus investimentos, e gradativamente, ela usou muito essa palavra, que depois ficou até meio que rotulada, né? O desmame dos grandes produtores rurais, do crédito rural. Não foi uma palavra, né? Mas acabou ficando. Mas é no sentido de você gradativamente ir tirando o Estado, né, um pouco dessa participação no financiamento daquele público mais capitalizado. E, paralelamente a isso, o Fernando botou muito bem, né? Com base da Lei 13.986, né, ali tem uma série de regulamentação, de ajustes, facilitadores na captação de recursos, sobretudo do mercado de capitais, e no financiamento aos produtores e cooperativas com recursos dessa fonte, ou recursos privados de financiamento. Isso estava vindo muito bem, na verdade. Tanto é que o volume emprestado, só com recursos provenientes de LCA, por exemplo, que é um recurso da Caixa Livre, a gente tinha previsto 55 bilhões dessa fonte,
que é livre, né, a taxa, foram emprestados 60 bilhões até o mês de maio. Tá? Nós previmos para os próximos 12 meses, a partir do mês de julho, 62 bilhões dessa fonte, mas pode vir mais. Tá? Uma outra coisa, quer dizer, por um lado é ruim, mas para o lado acaba sendo bom. Quando você tem uma economia relativamente estabilizada, como a nossa economia, né, vinha caminhando e está caminhando para isso, que está acontecendo agora, eu acho que é uma coisa conjuntural, que a gente vai passar por ela, entendeu? Diante da estabilidade econômica, então você tem mais recursos em depósito à vista, né? E, sobretudo, em caderneta de poupança rural, que tem uma grande parte disso que é emprestado na taxa livre também. Tá? E tem recursos nessa fonte. Então, e com a estabilidade, as taxas livres, elas se aproximaram bastante das taxas que estavam estabelecidas no ano passado. Em muitos casos, grandes produtores, o cara mais estruturado, grandes cooperativas, grandes como se diz, integradoras, né, acessaram recursos a taxas bem inferiores às que estavam fixadas no crédito rural. Então, assim, a leitura que a gente faz é positiva, o caminho é bom. As medidas adicionais para viabilizar tudo isso na Lei 13.986, a questão daquele convênio do Ministério da Agricultura com o Ministério da Justiça, no sentido de inibir a venda casada. Né? E outras, então, eu acho que... e a outra coisa, os recursos que vinham empossados no sistema financeiro precisando de um porto seguro onde aplicar esse dinheiro. Né? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Que segmento está me dando um retorno? Sendo que muitas aplicações, sobretudo externas, dão retorno negativo. Então, o dinheiro tem que vir naturalmente a um custo menor. E por essa razão, esses produtores mais estruturados, né, poderiam se financiar, e isso está acontecendo, a taxas livres. Então, eu acho que, é claro, ninguém tomaria uma medida de um corte drástico, como não tem acontecido, mas gradativamente vamos chegar a isso, naturalmente, sem sobressaltos, e eu penso que os produtores também estão internalizando muito bem isso. Tá? Ô, Wilson, só para tirar uma dúvida, quando você fala que 62% vem de LCA dos juros livres, dos 82 bilhões previstos, é isso? Não, dos 82 bilhões de recursos, né, as taxas livres, 62 bilhões são da fonte LCA. Tá, ok. Aí você tem outros recursos livres da tesouraria do banco, né? Outras fontes que eles têm. Muito bem. Ok, vamos lá. Vamos dar prosseguimento, portanto, e vamos para o próximo quesito, que é a questão aí do seguro rural. Nessa segunda parte, a gente vai destacar esse ponto do Plano Safra, que vem sendo considerado aí fundamental. Vamos ver os números aqui do seguro, do valor do seguro e o que foi anunciado ontem. Vamos lá, do seguro rural, Renan. Agora sim, seguro rural. 1 bilhão e 300 milhões de reais, um valor recorde aí para fazer aí a subvenção do seguro rural, o programa de seguro rural. A ideia é passar de 220 mil apólices contratadas em 2020 para 298 mil. A área segurada por hectare passaria de 15 milhões para 21 milhões de hectares. E o valor segurado, 43 bilhões para 58 bilhões de reais. Esses são os números gerais aí do programa de seguro rural. Agora, o que eu queria entender, Wilson, é a projeção inicial, pelo menos, inclusive, a gente chegou a conversar aqui com o Pedro Loyola, inclusive a gente ouviu a ministra falar, que a expectativa inicial era de chegar a 1,5 bi. O que mudou nesse meio do caminho aí? Olha, não é que mudou, entendeu? É porque é o seguinte, as próprias organizações, talvez o passo do seguro, tá? Você tem que dar gradativamente a participação de seguradoras e o apetite delas nesse processo é um amadurecimento. Tá? O ideal seria que nós conseguíssemos 1,5 bilhão.
como o ideal seria que nós tivéssemos conseguido 15 bilhões para financiar aí a agricultura. Tá? Então, tudo vai dentro do tamanho do cobertor. Certo? E, assim, você, às vezes, você ganha um pouco aqui, mas perde um pouco ali, aí você tem que ver o conjunto da obra. E a leitura de quem hoje, por exemplo, o Pedro está à frente do Seguro Rural no Ministério, e realmente ele está fazendo um trabalho muito, muito positivo lá, né? E a leitura dele é que esse 1 bilhão e 300, dentro do que está dado hoje, nós não teremos problemas de fechar a safra 2020-2021, entendeu? Em relação às contratações de seguro rural, tá? Em relação às contratações. Então, 1 bilhão e 300 vai dar para fazer um bom trabalho. E aí o Fernando mencionou muito bem que tem uma série de evoluções dentro do próprio seguro rural, a possibilidade do produtor ter 2, 3, 4 seguradoras, quanto ele quiser, até 3 seguradoras, né, para ver qual que tem o menor custo para ele. As próprias seguradoras apresentarem condições, né, de apólices, né, mais favoráveis. Nós estamos também num momento de transição do seguro estatal, do seguro, né, governamental, que é o Proagro, né, que cobre pequenas operações, público da agricultura familiar. Então, gradativamente trazer ele também, esse público, para o seguro rural privado. Claro que tem uma transição disso, nós queremos que até 2022 ela seja feita, entendeu? Então, na verdade, é um modelo que está em construção. A grande virtude que eu acho é que isso é unanimidade. Para quem já viu as sucessivas renegociações de dívidas que você tem na agricultura, algumas mais traumáticas, outras menos, agora mesmo nós tivemos o Fundo da Estiagem no Rio Grande do Sul, que perdeu 10 milhões de toneladas, entendeu? E aí já requer que se faça prorrogações. Se o nosso seguro estiver funcionando, né, bastante já bem amadurecido, possivelmente você não teria necessidade de fazer uma prorrogação acentuada. O próprio seguro acomodaria isso e o produtor, né, teria seu limite de crédito livre para tomar novos financiamentos pela frente, e os recursos, né, que você usa para essas prorrogações de dívidas seja injetado na produção, né, na produção da safra, na própria safra, né? Porque tudo que você esteriliza com prorrogação compromete a safra. Então, mas o seguro, toda essa discussão está acontecendo, está modernizando, já tem tecnologias 4G na comprovação dessas áreas cobertas e também na fiscalização. Enfim, tem muito trabalho sendo feito, capacitação, treinamento, de todos que estão no processo. Eu acho que nós demos esse passo de 30% nesse volume agora. O ano passado, para esse ano, mais que dobramos, saindo de quase 400 milhões era para ser 1 bilhão, acabou sendo no final 955 milhões, e agora nós subimos mais 30%, praticamente. Então, é certo que há uma convergência para que isso continue numa crescente. É bom para todos, tá? E essa consciência está dentro do Estado também. Ô, Fernando, como é que você vê essa ampliação, né, dos recursos aí para subsidiar o seguro em relação ao mercado, ao que o mercado está vendo? Isso pode, de alguma forma, chegar na redução dos juros ou ainda é cedo para falar isso? Bom, a tendência essa é a lógica. Se você pensar que o Brasil, no último ano do governo Temer, tinha 8% de área com seguro, a área cultivada, enquanto que nos Estados Unidos mais de 90% da área tem seguro, no Canadá a mesma coisa, Europa, isso explica porque lá não existe compulsório, o banco voluntariamente financia a agricultura, porque não precisa de compulsório, como nós temos aqui, que obriga 30% do depósito à vista a ser financiado no agro. Você, quando força a iniciativa privada a fazer alguma coisa, é porque existe uma distorção no seu mercado. E a distorção é exatamente essa. O banco não quer financiar uma atividade que está sujeita a seca, a excesso de chuva, etc. e tal. Então, ou chuva na colheita.
Então, isso daí é um ajuste que está se fazendo em relação ao que se faz em outros países. Crescer o seguro rural para trazer mais o banco, trazer mais o fundo investidor, para ele eliminar o risco do sinistro rural e ficar só com o risco moral, né? O risco do crédito daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, né? Então, no momento que você começa a isolar esse risco e transferi-lo para uma seguradora e uma resseguradora, você começa, de fato, a ter uma gestão de risco melhor, que deve se refletir na taxa. É natural que ocorra. É lógico que taxa não é só uma função do risco, também é uma função da competição entre outros agentes financiadores, né? Como dinheiro é uma commodity. Então, se você tiver vários financiadores competindo com aquele tomador, você vai ter uma redução natural da taxa. Por isso que se criou a oportunidade de ampliar o mercado de capitais. Para não ter só 4, 5 bancos operando crédito rural. Você também tem um fundo, um CRA, um FDIC operando com seguro rural, com financiamento. E com o seguro, você atrai mais players. Isso é que vai gerar, no longo prazo, a redução de taxa. Mas não dá para esperar nenhuma consequência imediata nessa próxima safra, né? Eu acho que de curto prazo a gente seria um pouco ingênuo de acreditar que já vá de sair agora, só porque tem o seguro rural você já começa. Mas você já vai ter, por exemplo, algumas culturas que podem ser beneficiadas na fruticultura, por exemplo, com condições de crédito um pouco mais favoráveis por ter uma apólice que garanta ao financiador o retorno do seu capital numa eventual quebra de safra. Isso pode ocorrer mais pontualmente. Eu não acredito que a gente vai observar no todo. Mas a tendência, o que é importante, é que nós estamos criando a cultura do seguro no país. E o legal desse plano é que ele colocou a subvenção de 12% a 40% para aumentar a base de apólice, número de usuários e beneficiados de apólice. Porque antes você tinha, nos primeiros anos, nós tínhamos 400 milhões o último ano do Temer, se eu não me engano, foi 400 milhões, e você tinha 50% de subvenção. Então você tinha uma base de beneficiários aí muito menor. Então agora o que você está buscando? Expandir. O trabalho do Pedro está sendo primoroso nisso. Outra coisa que é importante é que está se colocando tecnologia à disposição. Foi desenvolvido um aplicativo de celular para você fazer a sua escolha de seguradora, onde determinados municípios ou culturas, as ofertas que existem de seguradoras. São 14 seguradoras, se eu não me engano, operacionais hoje no seguro rural no Brasil. Isso permite ao produtor também prospectar o mercado com mais eficiência, buscar um seguro mais em conta, além do benefício da subvenção. E são coisas que estão sendo construídas que vão elevar o nível da utilização de seguro e melhorar a cultura dessa ferramenta que no mundo ela é fundamental para a agricultura. Um produtor rural americano não põe a máquina dele para semear sem uma apólice. Aqui no Brasil o pessoal vai no peito e na raça, mas é o que nós temos, né? Mas agora o que está se buscando é mudar essa realidade. Atrair as seguradoras de fora do país que estão vindo aí, dar mais condições operacionais para o produtor contratar. Muito bem. Ô Wilson, chegou uma pergunta aqui do Gunter, o Gunter Rogério de Condor, lá no Rio Grande do Sul. Ele quer saber mais especificamente sobre o PCA. Se nesse programa apresentado contempla aí o PCA para os cerealistas, que foi reivindicado, pergunta ele. Não contempla, né? Esses recursos de armazenagem que estão no PCA, ele é somente só para produtores rurais e cooperativas,
que são, né, por força da legislação, os beneficiários do crédito rural. A cerealista ela é beneficiária do crédito rural, naturalmente, no crédito de comercialização, tá? Como é todas as indústrias, tudinho. Mas no investimento é só produtores rurais e cooperativas. O ano passado, você abriu, mas tem uma lei específica, e foram alocados 200 milhões para financiamento de armazenagem para cerealistas, nas mesmas condições do programa. Alô, Wilson? Wilson, desculpa te interromper, a gente parou de te ouvir. Wilson, me ouve? Wilson, está me ouvindo? Acho que a gente perdeu aí o áudio do Wilson. Vamos ver se a gente restabelece. Wilson, está me ouvindo? Oi, Wilson. Bom, enquanto... Consegue me ouvir já? Não. Alô? Oi, agora sim te ouvimos. Acho que a ligação foi interrompida aí, mas você já ouve a gente? Não? Deve ser o problema com a conexão lá do Wilson, principalmente com a bateria do celular. A gente está falando com ele pelo áudio do celular. Bom, se tiver como pedir para ele colocar a bateria para carregar, seria legal. Enquanto isso, Fernando, nos ajude aqui a entender, então, essa questão aí do armazenamento, que é muito importante também hoje para o produtor, né? Foi baseado numa pergunta aí de um cerealista, mas o produtor poder administrar a sua comercialização é fundamental, certo? E sempre existiu a linha de comercialização no Ministério. Tem uma provisão aqui na política do plano agora. Deixa eu até abrir aqui para verificar o valor na parcela de comercialização. Né? Oi. Alô? Oi, Wilson. Isso. Caiu aqui, alguém me ligou aqui no meio do caminho, acabou caindo, desculpem. Não tem problema. O Fernando estava te ajudando aqui, estava ajudando a gente aqui com algumas informações aí da questão do armazenamento. Daqui a pouquinho eu volto com você, só o Fernando complementar a ideia dele. Só um instantinho, por favor. A cifra que está separada aqui para o apoio à comercialização, Alex, é de 2,3 bilhões, né? Agora, a questão do cerealista é aí uma questão à parte, que eu até delego aí para o próprio Wilson para ele passar a resposta, porque o apoio à comercialização ele sempre teve provisão dentro dos planos agrícolas, os planos de safra, mas particularmente a possibilidade de estender esse benefício a cerealistas, eu gostaria que o Wilson pudesse responder, complementando a resposta dele, que ficou sem áudio. Por favor, Wilson. Tá bom. A gente viu até o momento que você dizia que realmente não contempla, né, para o cerealista, e você começava a explicar os motivos aí dessa questão. Por favor, retoma para a gente, por favor. Então, aí realmente ficou meio que um imbróglio nessa história, porque embora na própria legislação, na 13.986, ela estendeu o prazo de contratação daquela linha de financiamento do BNDES para armazéns para cerealistas para 30 de junho de 2021. Só que o orçamento dessa linha, ele acaba agora em 30 de junho. Então, nós não temos o orçamento para o ano que vem. Teríamos que ainda viabilizar o recurso, e aí, nesses próximos meses aí, para fazer frente ao que já está autorizado em lei. Tá?
Nós não podemos pegar o recurso do PCA e financiar naturalmente no PCA. Você vai ter que criar orçamento para viabilizar o financiamento aterialista, que é uma outra lei específica para esses financiamentos. Tá? Então, nesse momento, até 10 de junho, você tem recurso para isso. Mas a partir de 10 de junho, nós não temos. Muito bem. Bom, passamos por uma terceira parte, então, terceira e última parte. A gente já está, então, chegando aí na etapa final dessa nossa conversa, que é uma questão que a gente já comentou lá no começo, mas, enfim, vamos aprofundar nela nesse momento, que é a questão dos juros. Vamos colocar a tabela de juros aqui na tela, só para a gente entender do que a gente está falando e como esses juros foram reduzidos em comparação ao Plano Safra passado. O Pronaf, por exemplo, caiu de 3 a 4,6 para 2,75 a 4. O Pronamp caiu de 6% ao ano para 5% ao ano. E para os demais produtores, esses juros caiu aí de 8% para 6%. Essa queda foi a mais expressiva aí, em relação às demais taxas. Para o investimento, isso para custeio, né? Para o investimento, Moderfrota reduziu 1 ponto percentual de 8,5 para 7,5, o programa ABC de 5,25 a 7 para 4,5 a 6, o Inovagro e Pronamp de 7 para 6 e o Moderinfra de 8 para 6. Enfim, são algumas taxas de juros aí que reduziram. Wilson, conversei recentemente, faz o que, uns 20 dias, com o Eduardo Sampaio, e ele me falava que a prioridade ia ser custeio, vocês trabalhariam muito com custeio, e investimentos talvez não fosse contemplado, ou contemplado da forma que deveria. Como é que ficou essa questão? E pelos juros que a gente viu, deu para contemplar todo mundo? Olha, na minha avaliação, sim, eu posso dizer isso. Talvez o segmento que não ficou devidamente satisfeito, mas não é nem por parte dos produtores. Talvez, né, o pessoal da indústria e marketing de equipamentos agrícolas com as taxas do Moderfrota, 7,5%, que eles consideram uma taxa elevada. Mas, na verdade, o que nós atendemos rigorosamente nessa redução de taxas foi a demanda que veio dos produtores rurais. A essência do crédito rural da política agrícola, ela tem como alcance final produtores rurais. Então, se os produtores rurais nos mandam as propostas formalizadas, oficial, como nós pedimos, falam, olha, a minha prioridade de investimento nesse ano tem que ser construir armazéns. Eu preciso construir armazéns. Se tem recursos, não podem faltar recursos para armazéns, né, em condições satisfatórias, né, de prazo e taxa de juros e volume de recursos. Eu preciso, até em decorrência dessa estiagem do sul, eu não tenho como, né, não viabilizar uma linha com condições diferenciadas para financiar equipamentos de irrigação. Né? A questão da agricultura de baixa emissão de carbono é uma prioridade que está dado aí no Brasil, embora eu, particularmente, acho que não precisa, entendeu? Mas nos cobram permanentemente, tem que ficar explicando a questão de como se dá a agricultura brasileira em harmonia com o meio ambiente. Né? A minha leitura é que o que se faz aqui é uma agricultura limpa, responsável, muito sustentável, tá? E nós não temos dívida, não. Eu acho que eu queria muito crédito em relação a qualquer outra nação em relação a isso. Mas botou-se como prioridade esse programa de redução da emissão de gás de efeito estufa na agricultura. Isso vem um pouquinho antes de 2010, mas o programa ABC é de 2010. E nunca faltou recurso nesse programa, e ele está sendo alocado recursos compatíveis às demandas que estão sendo instaladas a cada ano. Tá? Esse programa para boas práticas, né, em harmonia com o meio ambiente, e mais, não é só esse programa que tem isso, não. Quando você financia inovação tecnológica na agricultura, uma agricultura de precisão, né, isso passa também por questões mitigadoras, as questões de impacto com o meio ambiente, onde você financia uma prática de plantio direto,
uma máquina com tecnologias embarcadas, que vai consumir menos combustível, que vai se movimentar menos, enfim. Então, tem uma série de programas aí que alcançam essas boas práticas agropecuárias. Então, e outra coisa que muito demandada, em função da forte demanda que teve por carne, então a própria produtores, né, de aves, de frango, de suínos, também tem toda a necessidade de ampliar as suas instalações. Então, eles nos indicaram esse programa, e aí nós fomos bem em linha com isso. Nessas prioridades desses investimentos, agricultura de baixa emissão de carbono, inovação tecnológica na agricultura, armazenagem e irrigação. Tá? Então, vocês vão observar que tem as menores taxas nesse programa. Ninguém, os produtores rurais, olha, para esse ano, né, se eu tiver que comprar uma máquina agrícola, vai ser adequado à minha necessidade de momento, entendeu? Mas não é a minha primeira necessidade. Por isso que vieram com a safra. Até porque esse programa, ele consome mais recursos orçamentários, portanto, recursos da sociedade. Tá? Para você ter uma ideia, ele está só no modelo frota e tem também na agricultura familiar. Na agricultura familiar, para cerca de 2 bilhões e 700, 800 milhões para financiar máquinas de equipamento, tratores, colheitadeiras, essa coisa, você gasta o mesmo tanto que esses outros 9 bilhões para financiar para a demais agricultura, ou seja, 700, 800 milhões em cada uma delas. Então, são 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500, aí, aproximadamente, 1 bilhão e 500 de custo para a sociedade para financiar a aquisição de mais equipamentos. Tá? Então, a gente foi dentro das prioridades, sem deixar comprometer a oferta de capital de giro, né, para fazer a safra, o custeio propriamente dito, mas também priorizando determinados investimentos. E esses investimentos estão bem claros aí, com as taxas de 4,5% a 6%. Essas são as taxas, né, das prioridades nesse plano de safra, sem contar o Pronaf, que é de 2,75% até 4%. Muito bem. Então, eu penso que ficou todo mundo bem acomodado aí nessas contas aí de juros. Muito bem. A gente já falou sobre isso, mas enfim, é uma pergunta de internauta, eu vou repassar para os senhores, para a gente explicar melhor. O Reinaldo Felício, de São Paulo, capital, diz o seguinte: é inevitável comparar as taxas de juros com a mais recente taxa Selic anunciada ontem, de 2,25%. Qual a dificuldade em reduzir um pouco mais esses juros? É a pergunta do Reinaldo. Alguém quer começar? Fernando, pode ser você? Eu só queria saber onde é que ele consegue essa taxa Selic para ele, porque ele não consegue, na verdade. Ser uma taxa referencial interbancária e se você for fazer um crédito imobiliário na sua agência bancária hoje, apesar da Selic estar 2,5%, você vai fazer um imobiliário na faixa de 7,5% e olhe lá, não é? Isso que o seu imóvel fica com alienação fiduciária para o financiador, é um crédito de qualidade tão boa quanto o Wilson se referenciou aí ao consignado. Então, a verdade é a seguinte: a taxa Selic ela é uma referência, mas ela não se aplica à operação no cidadão comum, no balcão do banco. Então, se você for fazer o crédito imobiliário, você vai pagar 7, 8, você vai pagar, se for fazer o consignado, você vai pagar, o Wilson colocou 10 aí, eu não sei, eu não sou funcionário público, eu não tenho ideia de como é isso, mas o mercado trabalha de uma maneira, de forma, um distanciamento disso. É claro que a agricultura é uma atividade de capital intenso, ela tem que ter taxas boas, né? Mas na outra ponta você tem que remunerar quem financia também, senão simplesmente o sujeito não vai querer entrar nessa, né? Então, é um jogo difícil. O ideal sempre é a taxa mais baixa, mas temos que conectar com a realidade, né? Concorda, Wilson? Eu concordo, a gente mencionou isso, né, no começo. Não adianta você ter taxas, né, tendendo a zero, se não tem instituições dispostas a financiar essa taxa, entendeu? Porque tem todo aquilo que eu já mencionei, embutido nesses custos.
A inadimplência, ela cresceu, a inadimplência era de 0,8%, 0,9%, está em 2%. Se você pegar o pequeno agricultor, isso não veio à tona, mas a inadimplência está em 4%. Então, tudo isso compõe o custo, né, do dinheiro, inadimplência, tributos, né, o risco da operação e a remuneração do agente financeiro. Então, é o somatório disso em cima do custo da fonte que tem que pagar para quem está com aquele dinheiro lá. Por exemplo, a poupança. Então, tem um custo, aquilo lá, você tem que pagar aquilo lá. Agora, para emprestar aquilo, você tem toda uma estrutura, né, distribuída no país inteiro aí, enfim, para emprestar esse dinheiro, tem custo. E tem essas variáveis que eu mencionei. Agora, se você perguntar qual é o tamanho dessa variável, isso é do próprio agente financeiro, cada um tem o seu, entendeu? Pode falar que um está mais elevado, o outro está menos, mas, enfim, é o que eles colocaram para poder emprestar o dinheiro. Aí você tenta ver um equilíbrio entre as instituições, tá? Mas tudo isso passa nessa ponderação e é ilusão achar que vai tirar um financiamento ao custo próximo da Selic, né? E com inflação de 1,74, 2 aí, previsto aí para frente aí, ou acumulado em 12 meses, chega a 2%, você vai pagar juro real, como está agora aí, né, desse Pronaf menor, juro, você ainda paga um juro real, se confirmar essa inflação que está aí, de talvez 0,5%, talvez nem isso, né? Mas nós já tivemos momentos de juros negativos, que eu faço assim, juros reais negativos, não adianta, isso não volta mais, não volta. A economia brasileira não comporta isso, né? Você tem um tamanho de um gasto público muito, muito grande. Enfim, essas taxas estão aí variando real de 2 talvez de 1 até 4, 5%, talvez, 5%, se for no caso do Aldeflat, 4,5%, 5%. Está bem melhor do que teve no passado, é isso que eu te digo. Tirando aquele período lá de 2013, 2014, que tivemos uma taxa realmente, que depois tivemos consequências na frente também, né, por ter sido as taxas muito baixas, todo aquele episódio dos recursos baratos do PSI, né, Programa de Sustentação do Investimento, foi muito bom naquele momento, para quem tomou o crédito, mas as consequências vieram depois. Essas taxas que estão aí, de certo modo, ela está com um equilíbrio, né, junto à oferta e à demanda de crédito. Tá? Outra coisa é o seguinte, com as taxas que estavam o ano passado, nós tivemos esgotamento de recursos no mês de fevereiro, março, de grande parte dos programas. Os recursos esgotaram. Então, a demanda estava acontecendo aquelas taxas mais elevadas, né? Então, se você também colocasse uma taxa muito reduzida, nós não teríamos dinheiro para atender. Você reduz a taxa, empresta 2, 3 meses, cada um recurso também. Então, tem toda uma busca de um equilíbrio por trás, tá? Muito bem. É isso. Bom, tenho duas perguntinhas rapidinhas para fazer aqui. Uma o Fernando já chegou a tocar nelas, que é a questão dos penduricalhos aí na hora de fazer os empréstimos. Como é que vocês aí no Ministério estão acompanhando essa situação? E será que muda, Wilson, para esse ano essa condição? Qual a expectativa de vocês? Olha, foram feitas estruturas, né, para essas denúncias fossem feitas. A própria CNA colocou também um dispositivo para seus produtores vinculados a ela fazer as suas reclamações. O Ministério da Justiça também está com a disposição de seguir rigorosamente o convênio que foi feito entre o Ministério Público e o Ministério da Justiça. E eu acho que é a questão do tempo aí, mas as estruturas estão para que, de fato, como bem mencionou o Fernando aí, para que essa questão de venda casada, ela realmente acaba no nosso país, tá? Não se faça isso, tá? E aí você terá canais de denúncia. No passado, os produtores não denunciavam com medo de sofrer uma retaliação dentro do seu próprio agente financeiro, né? E agora, como eles podem denunciar anonimamente, essa denúncia vai chegar, né, ao Ministério da Justiça, vai chegar ao Banco Central, e aí vai ser verificado se isso está acontecendo mesmo e terão as punições de acordo com a lei, né? Uhum. Ô, Fernando... Então, nós estamos acreditando, sim. Boa. Só para entender, só a falta desses penduricalhos vão conseguir reduzir o custo efetivo aí dos empréstimos?
Olha, eu cheguei a ouvir de produtor que quando você começa a pegar esses serviços adicionais não requeridos, aí você pega título de capitalização, poupança, seguro de vida, seguro do trator, vai somando isso aí, e você tem o recurso livre também, porque muitas vezes o recurso regulado ele não é suficiente, então tem a taxa de juros do recurso livre. Bom, no final da história, o que é 7 vira 10, o que é 8 vira 11, né? O que é 9 vira 12, e isso daí é importante a gente entender que nunca o Ministério da Agricultura combateu isso de forma frontal, né? E é uma vergonha, porque, na verdade, isso está previsto na lei, né? A venda casada, agora existe o dispositivo, existe esse convênio, existe o interesse, e existe, inclusive, um dispositivo na nova lei do agro que é objetivo em relação a essa questão, né? Não pode. E é denunciado e vai ter auditoria em cima. Então, porque isso prejudica a agricultura brasileira. Isso é recorrente. Isso virou quase uma cultura, né? De negócio nas agências bancárias. Então, esse push de produtos aí financeiros, eu acho que vamos ter aí uma redução disso daí. É claro que o produtor é o grande fiscal disso. Ele é que tem que se manifestar nos órgãos competentes que abriram um canal de comunicação, né? Agora, de novo, essa questão da taxa, pode ser aí uma taxa naquela tabela que eu acho que é importante, talvez seja essa que o professor Marcos Fava esteja se referindo mais, a questão do Moderfrota, que era 8,5, baixou para 7,5. É alto ainda para efeito de investimento, né? Mas tem prazo de carência, tem várias coisas aí que acabam facilitando isso também. Mas, olhando no prazo, aí no nosso passado, essa taxa ainda é uma boa taxa em relação a outros segmentos da economia que para financiar investimento de capital, acaba de capex, acaba pagando taxas até acima disso, né? Muito bem. Mas, de novo, entrando na linha do que foi dito aqui, que o Banco Central, o Ministério da Agricultura, desde 3 ou 4 anos atrás, já vem trabalhando com a ideia de reduzir subvenção de taxa. Porque isso a taxa que você subvenciona hoje, você é obrigado a captar o governo, o Estado brasileiro tem que se financiar no mercado. E isso acaba fazendo o quê? Aumentando o custo do orçamento público. A leitura do ex-presidente do Banco Central e do atual é a mesma. Tem que ir diminuindo subvenção, tem que ir aumentando a oferta de crédito, abrir o canal de mais financiadores para entrar. Se você pensar no longo prazo, isso vai dar resultado. Muito bom. Senhores, a gente já está ultrapassando o nosso tempo de programação aqui. Eu já queria fazer essa última pergunta e já pedir para os senhores fazerem as considerações finais, portanto. E a pergunta tem a ver com a Lei do Agro, a 13.986. Ela vai ter um papel importante nessa nova safra, nesse novo momento de safra que a gente vai ter daqui para frente, ou ainda vamos ter que esperar um pouco mais tempo para ver a Lei do Agro se solidificar, principalmente do quesito de acesso ao crédito, acesso ao financiamento? Wilson, está com você a palavra. Bom, antes desse ponto, eu quero só complementar um pouquinho ainda no que o Fernando comentou. Claro. Porque nós temos lá um orçamento de 10 bilhões e 500 milhões para subvenção ao crédito. Tá? Imagine, com a evolução do seguro rural, que gradativamente também nós pudéssemos canalizar esses recursos para o seguro rural e para apoiar, eventualmente, desses investimentos, né? Manter os investimentos prioritários e, necessariamente, se for preciso, apoiar um processo de comercialização, que o produto já está colhido, a produção realizada, né? Dá uma condição um pouco mais
favoráveis para realizar a comercialização. Então, você poderia, né, gradativamente, ir reduzindo a subvenção do crédito e investindo fortemente no seguro rural e nesses investimentos que não são muito atrativos de longo prazo, né, para que os agentes financeiros financiem. Tá? Então, eu acho que tudo é uma questão que vamos caminhar para isso à medida que a nossa economia caminhe para uma economia estável. Tá? Isso que a gente vinha nesse rumo, deu agora essa parada, né? Mas eu espero que a gente inverta essa fase de declínio e continue crescendo e acomodando isso aí tudo. Quanto aos novos, a MP do Agro, a Lei 13.986, o que está ali no conteúdo, tudo que foi feito em torno dela, é no sentido de realmente fazer com que esse recurso venha, né, numa velocidade até meio acelerada para financiar o agro. E parte disso pode acontecer agora sim. Né? Nessas resoluções de ontem, o Banco Central regulamentou uma parte disso, né, dessa parte do CDCA e do CRA, né, ser emitido em modo estrangeira, coisa assim. Então, eu penso que já pode surtir já é feito nessa safra, eu não digo talvez saia o custeio, mas no processo de comercialização, com certeza. Com certeza. Tá? Muito bem. Fernando? Eu acho, conforme eu já disse antes, eu acho que ficou prejudicada a questão dos efeitos, né, esperados da nova legislação, em função dessa questão da pandemia, distanciamento social, porque são operações estruturadas, mais complexas. Existe toda uma interpretação da nova lei por parte dos escritórios de advocacia. Nós tivemos vários webinars aí discutindo a questão dos cartórios, registro do patrimônio em afetação, que ainda gera dúvida nos cartórios. Nós estamos conversando, a própria Câmara de Crédito convidou os cartórios, o Colégio de Cartórios de Registro de Imóveis para fazer parte da Câmara, justamente para aproximar os cartórios dos financiadores. Nós precisamos melhorar essa relação. Eles estão investindo em automação, mas, por exemplo, em relação à lei, existe a dúvida em relação ao registro de patrimônio em afetação, que vai prejudicar a utilização da cédula de imobiliária rural já num primeiro momento. Mas outras coisas, como o registro eletrônico da CPR em ambiente de certificação aceito pelo Banco Central, é uma coisa positiva, que no longo prazo deve permitir uma melhor automação também do registro de cédula de produto rural. A questão do fundo, o fundo compartilhado, né, dos produtores, talvez isso demore um pouco para pegar, né? Como demorou o CDCA para pegar, isso também vai demorar um pouco, né? Os títulos referenciados em dólar, esse sim, eu acho que vai dar uma resposta num prazo mais curto, né? Porque você pode usar já as estruturas que existem, o CDCA, a própria CPR, para operar recursos originários do exterior, né? Então, a lei ela é muito grande, ela tem muitos dispositivos, e a gente vai ter o quê? Alguns que vão ser adotados mais rapidamente, porque são mais simples de aplicar, outros que vão ser um pouco mais retardados, porque exigem alguma regulação ainda, ou um melhor entendimento operacional e jurídico da comunidade de negócios. Muito bem. Aliás, desafios da aplicabilidade da lei do agro é um novo tema que a gente tem para discutir aí, tem muita coisa para se falar. Quero agradecer muito a participação dos dois, do Fernando Pimentel, presidente da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização, do Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Financiamento e Informação lá do MAPA. Gente, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês de estarem discutindo, de estarem respondendo aí as principais dúvidas em relação a esse plano. Agradeço demais a participação e os convido para continuarem conversando aqui com a gente, acrescentando aí mais informações, enfim, esclarecendo as eventuais dúvidas que forem surgindo aí dos produtores. Por enquanto, muito obrigado. Grande abraço para vocês, até a próxima. Um abraço aí. Abraço, Fernando. Prazer em dividir painel contigo aí. Tá? Abração e nos vemos.
Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tá aí, então, Fernando Pimentel e Wilson Vaz Araújo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esclarecendo pontos importantes desse novo Plano Safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Se você ainda teve alguma dúvida, encaminha para a gente essa pergunta e a gente tenta distribuir e responder para vocês aqui à medida do possível. Grande abraço e até a próxima.